Olá, pessoal! Hoje vamos falar das fortes chuvas que vêm atingindo a região sudeste. Desde o início da semana, os fortes temporais têm causado transtornos. Na terça-feira, foi a cidade de São Paulo que acordou embaixo d'água. Foram 125 pontos de alagamentos, segundo a CT, Companhia de Engenharia de Tráfego na cidade. Ontem foi a vez do estado do Rio de Janeiro. Para se ter uma ideia, a falta de infraestrutura e o crescimento desordenado dificultam ainda mais os resgates e, além disso, aumentam a dimensão das tragédias. Só na região serrana do Rio, a mais atingida pelas chuvas, são 356 mortos desde terça-feira. Além disso, cerca de 75 mil pessoas estão sem luz, segundo informações da Ampla, a concessionária de energia que abastece a região. E para nos explicar sobre essas chuvas na região sudeste, estamos aqui no estúdio com o meteorologista Celso Oliveira. Olá, Celso. Olá, Juliana. Acho que a primeira pergunta que todo mundo está se fazendo, Celso, quando que vai parar de chover? A notícia não é nada boa, Juliana. A expectativa é de chuva forte por pelo menos mais uma semana na região serrana do Rio. Na verdade, boa parte do estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo volta a chover ainda no decorrer desta semana e São Paulo tem uma trégua no fim de semana, principalmente no sábado, mas na semana que vem volta a chover forte. Vale a pena falar o seguinte, que no mês de janeiro, o mês de janeiro é o mês mais chuvoso do ano na região sudeste e dos 31 dias que temos no mês de janeiro, em pelo menos 20 ocorrem chuvas. Então a gente pode dizer que é normal, porque muitas pessoas estão falando que está fora do normal essa chuva, que está chovendo em excesso. Então nós podemos dizer que essa chuva é normal. Ela foi em excesso, realmente ela aconteceu, a intensidade foi bastante significativa num período muito curto. Porém, se olharmos o passado, veremos que esse tipo de acumulado registrado na região sudeste, essas chuvas fortes, os problemas, eles são recorrentes. Então a gente não pode falar que a situação é anormal. Esses problemas, essas chuvas fortes, volta e meia acontecem. Se não é em janeiro, acontece em dezembro, algumas vezes em fevereiro, mas o verão é caracterizado pelo excesso de chuva no sudeste. Você poderia nos explicar o que aconteceu para acontecer essa chuva? Se foi algum fenômeno que ajudou? Bom, então vamos lá, vamos falar sobre a zona de convergência do Atlântico Sul, o sistema mais bem organizado, é o sistema que mais provoca chuvas no Brasil. Ele é constituído por uma frente fria na costa, normalmente na costa do sudeste, e essa frente fria consegue organizar toda a umidade e calor que vem da Amazônia. Aí é a alta da Bolívia, é uma área de instabilidade tropical que se forma no interior do continente da América do Sul e a frente fria consegue canalizar essa umidade na direção da frente fria, onde provoca muita chuva. E um papel importante, o vórtice ciclônico de altos níveis, esse vórtice, essa área de instabilidade, esse sistema que está sobre o Nordeste. O que é isso, na verdade? É um sistema que age mais ou menos como uma espécie de bloqueio. Faz com que as frentes frias não consigam se deslocar pelo Brasil. Normalmente as frentes frias elas se formam na Argentina, avançam pelo Uruguai, atingem a região sul do Brasil, avançam pelo Sudeste e acabam se afastando na altura do Nordeste, isso num período de 7 dias mais ou menos. O que acontece? Quando forma esse vórtice do Nordeste, a frente fria ela avança pelo Sul, pela Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, quando chega no Sudeste ela estaciona. Ela não consegue avançar muito além da região Sudeste, não consegue se deslocar nem se afastar da região Sudeste. E agora temos um esquema que é o satélite. O satélite representa justamente isso que temos agora. A região Sudeste, por exemplo, a região Nordeste está com um tempo mais seco agora. Isso é o vórtice ciclônico que barra o avanço da frente fria. A frente fria está na altura do Sudeste, provocando chuva entre o Rio de Janeiro e também São Paulo. E toda essa nebulosidade que temos no interior do Brasil é a tal da alta da Bolívia, gerada justamente pela umidade e calor da Amazônia. E essa umidade acaba sendo atraída na direção da frente fria, sendo atraída na direção do Sudeste. Uma outra pergunta que eu tenho para você, Celso. Esses desastres, eles poderiam ser evitados se a gente tivesse uma maior infraestrutura no país? Porque muitas pessoas estão culpando o pobre São Pedro, que essa chuva demasiada, que ocasiona essas mortes. Mas são todos os anos, nós temos reportagens e mais reportagens mostrando que ano após ano as chuvas ocorrem.
O que a gente pode se dizer? Não é uma culpa, a chuva sempre aconteceu. Foi o crescimento desordenado, a falta de infraestrutura e as cidades foram crescendo que começou a acontecer as tragédias. É culpa do clima ou não? Bom, culpado aí, o menor dos culpados, vamos dizer assim, é o clima. O problema, na verdade, esse excesso de chuva acaba evidenciando um problema social. A má estrutura das cidades, a falta de fiscalização do uso do solo, e isso acaba gerando todos esses problemas. Se a gente for pegar a história do Brasil, eu adoro a história do Brasil, pego principalmente a história da cidade de São Paulo, por exemplo, que é mais fácil, mas só para ter uma ideia, nós temos já relato, por exemplo, fotos de chuva, aí olhando mais São Paulo, mas isso vale para qualquer parte do Brasil, de inundações em São Paulo em 1850. Tá? Temos relatos também da época dos jesuítas, Padre Manuel da Nóbrega, Padre Anchieta também relatando sobre chuvas fortes, isso na época ainda dos jesuítas, ainda na época do Brasil colônia. Então sempre temos chuvas fortes acontecendo sobre o Brasil nessa época do ano. Por que os problemas parecem que cresceram muito nesses 2 últimos anos, ou pelo menos nessas últimas décadas? Isso é questão justamente do uso do solo. A população ela aumentou, ela ocupa áreas de risco cada vez maiores e, por consequência, quando temos algum evento significativo de chuva, isso acaba sendo evidenciado. Então, no final das contas, o clima apenas evidencia um problema estrutural que temos no Brasil, isso desde o Brasil colônia. A gente tem um mapa aqui sobre o acumulado. Esse acumulado que nós temos aqui é normal ou está acima da média? Está acima da média. Temos aí a cidade de Nova Friburgo, que foi a região que mais recebeu chuva. Nas cidades serranas do Rio, foi a cidade que mais recebeu acumulado de chuva nesses últimos dias. O acumulado já passa dos 365 milímetros, 250 milímetros caíram apenas em 48 horas, foi um acumulado bastante significativo, e isso já representa 75% acima do normal para o mês de janeiro. Então, mostra bem isso, que a chuva ela foi, de fato, intensa, até acima da média. E aí tem um problema, a média, aí olhando matematicamente, a média, infelizmente, ela mascara extremos, tanto para baixo como para cima. Então você pega a soma dos últimos 30 anos de dados de chuva, soma tudo isso e divide pelo número de anos, o que vai acontecer? Vai aparecer um número, um valor médio, mas que infelizmente ele não consegue mostrar para você até quanto que foi a chuva, qual foi o maior extremo, qual foi o menor extremo de chuva, né? Então a média, infelizmente, é a única coisa que temos, mas não é um número o que mostra justamente quando temos esses eventos extremos de chuva no Brasil. Agora, outra coisa também, tá? Temos aqui a cidade de Nova Friburgo com esse acumulado alto, mas temos que lembrar o seguinte, se eu for pegar agora nos últimos anos, a questão de 1 ano e meio, 1 ano e 1 mês atrás, tá? Vamos pegar dezembro de 2009, a cidade de Teresópolis, que fica também na região serrana, registrou um acumulado de 550 milímetros. Ou seja, maior até do que esse acumulado que caiu em Nova Friburgo agora nesse início de 2011. Então, e aí por aí vai. Você tem, por exemplo, no mês passado, tivemos muitas notícias sobre o Espírito Santo, zona da Mata de Minas, tivemos acumulados de até 600 milímetros em Manhuaçu, que fica em Minas Gerais. Então, esses eventos extremos, eles estão acima da média? Estão. Mas eles são incomuns? Não. Não, todo verão você acaba registrando esse tipo de evento, pode ser uma hora na região serrana do Rio, pode ser uma hora na cidade de São Paulo, pode ser uma hora em Belo Horizonte, mas esse tipo de evento sempre acontece. Obrigado, Celso, pelas explicações. E eu queria dizer, se você quer ajudar, você pode ajudar. As doações são feitas nos seguintes pontos: na Cruz Vermelha, no centro do Rio de Janeiro, em todos os postos da Polícia Militar no estado. O Grupo Pão de Açúcar também está recebendo doações, além das prefeituras de Petrópolis e Teresópolis. Estão sendo arrecadados água mineral, alimentos para pronto consumo, como massas e sopas desidratadas, além de biscoitos e cereais, leite em pó, colchões, roupa de cama e banho, cobertores e produtos de higiene pessoal. Não deixe de ajudar. Eles precisam da nossa ajuda. Obrigados a todos e até mais.